Segurança, desconforto, baixa autoestima, não quer abrir mão das coisas, baixa autoestima, comodismo, tentar fazer tudo ao mesmo tempo, falta de foco. O que mais que pode existir a mudança? falta de fé. Falta de fé. O que mais? Intenção mental. Intenção mental. Intenção mental. Negativo positivo. Tá. É a expectativa de criar algo novo e ao mesmo tempo fantasiar antes daquilo acontecer. Né? Você fala assim, eu quero tomar essa decisão na minha vida, mas se isso der errado, e se todas as possibilidades erradas do mundo entrarem na minha cabeça agora, e entraram, né? A gente já vai criando todas as artimanhas ali negativas para poder causar a gente. É engraçado que a gente, às vezes, tem alguns tipos de sentimentos relativos a mudanças, que são sentimentos relacionados a temas que vão justificar por que a gente não mudou. Quer ver um deles? O sentimento de alívio. A gente resiste, encontra todas as alternativas negativas para aquilo, e de uma forma ou de outra aquilo deu errado, mas poderia ter dado certo. Aí a gente fala pra gente mesmo, viu? É por isso que eu não mudei. Que bom. Deu errado? Então é assim que vai funcionar. Outra coisa que a gente resiste à mudança, nossas experiências anteriores. As nossas experiências anteriores, às vezes, são tão frustrantes, a gente alimenta tanto, às vezes, nossa mente com frustrações de experiências anteriores, que a gente, quando vai fazer algo novo, a gente associa todas essas experiências à próxima tomada de decisão. E às vezes nem toma decisão baseada em experiências anteriores. Vocês sentem que a mudança está muito relacionada à mente ficar presa ao passado ou ao futuro? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E por que isso? Falta de foco? Mas vamos estudar os sentimentos, tá? Me fala aqui alguns sentimentos do passado. Fala aí, sentimentos relacionados ao passado. Saudade. Ressentimento, mágoa, agrura, tristeza, depressão, o que mais? Culpa, decepção, medo de sofrer, de novo, por alguma coisa que já sofreu no passado. E no futuro? Ansiedade. Incerteza. O que mais? Insegurança. O que mais? Medo do recomeço. Agora, fala para mim os sentimentos do presente. Não, sentimentos do presente. Fala os sentimentos do presente. Ligadas ao passado ou no futuro, a maioria das pessoas não consegue estar no presente, não é isso? Então, me fala os sentimentos do presente. Não, do presente. Esperança. Amor, alegria, entusiasmo. Esperança do futuro. Mas é um sentimento bacana. Oi? Pico 100%. Entusiasmo. Acreditar, fé. Onde eu quero chegar? A gente sempre resiste a mudanças porque a gente vive atrelado ou um passado de frustração, erros, dificuldades, ou um futuro de incerteza, problemas, coisas que nem aconteceram e a gente ocupa a nossa mente com preocupações. Ao invés de a gente ocupar a nossa mente única e exclusivamente com as coisas do presente, a gente ocupa com coisas do passado e com coisas do futuro. A média das pessoas, vocês acreditam que é quantos por cento que a mente fica atrelada ao passado? De 0 a 100%. Quantos por cento? A média? 70%. Futuro? 90%. Não, 70% foi no passado. X é para o futuro, assim como Y é para o presente. Vamos lá. 70% para o passado, quantos por cento para o futuro? 25% para o futuro, 25% para o futuro e 5% da mente no presente. E o que isso significa? Isso significa que para você viver algo novo, você precisa produzir muito no momento presente para que aquilo dê certo. Só que se a tua cabeça não está no presente, como que você consegue ser
tive tão entusiasmado. Como que você consegue ser o melhor de você mesmo, despertar o máximo do teu potencial, se você não está atrelado única e exclusivamente àquilo que você está fazendo? Você quer entregar um relatório que é para daqui a 15 dias. Ao invés de você se concentrar no próprio relatório, fazer o melhor relatório possível, você está atrelado na bronca que você vai levar do seu chefe. Você está atrelado nas imperfeições do passado que você não vai conseguir consertar para entregar isso no futuro. Você fica pensando assim, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Qual é o resultado que eu preciso ter? Eu preciso ter um resultado melhor. Tudo bem, mas resultado é consequência de todo um trabalho que é feito no presente. E por que a gente resiste tanto a mudanças? Porque a gente poucas vezes está concentrado no momento presente. Então a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Segundo, por que nós devemos mudar? É bom. Porque é bom? Não, é bom não. Tem mudança que pode ser horrorosa. Não, olha só, vamos entender. Mudar é bom nem sempre. Às vezes vale mais a pena não mudar. Ah, eu quero começar a fazer um exercício físico. Beleza, me inscrevi na academia. Eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que eu quero mudar. Ok, mas aí deu aquela garoazinha, aquela chuvazinha, bateu aquele ventozinho. É dia de inverno, sabe? É um dia tão frio que até um dia avança de vontade de ler um livro, sabe? Sabe? Aí você vira e fala assim, ah, então eu vou ficar em casa, só que eu não vou fazer que nem Djavan não, não vou ler um livro não, vou deitar aqui e quando melhorar a chuva eu vou pra academia. A chuva cai, para de cair, cai chuva de novo, para de cair, e aquela sonequinha que a gente ia tirar de meia horinha, foi até o dia seguinte de manhã. Aí você fala assim, é bom mudar? Não, foi bom pra caramba ficar na cama. Foi maravilhoso aquela soneca, foi fantástico. A gente resiste exatamente assim, exatamente na zona de conforto, exatamente em cima daquilo que nos traz conforto. E é isso que faz a gente resistir a mudanças. Então quando eu pergunto por que mudar, a gente tem que ter uma outra filosofia. Simplesmente a gente tem que começar pensando que se a gente parar tudo que a gente está fazendo agora, as coisas vão mudar, não vão? Pô, vão mudar. Cara, se você ficar aqui parado nessa rua, ali sentado, sem fazer nada, se você ficar sem comer, o teu corpo já vai mudar. Não é? As lojas vão continuar abrindo, fechando, o jornaleiro vai lá, vai vender. Tudo vai mudar ao teu redor. Então assim, automaticamente tudo muda. Mas será que é por isso que a gente quer mudar? Por que mudar? A gente muda para romper padrões e evoluir. É isso que nos satisfaz enquanto mudança. Se a gente não muda para romper um padrão e para evoluir, a gente volta a estaca zero, que é o estado de inércia, é o estado de procrastinação e é o estado de medo. É por isso que a gente quer mudar. É por isso do porquê mudar. E terceiro, como gerenciar essas mudanças? Vocês acreditam que seja fácil, por exemplo, numa empresa implementar um software? Alguém que trabalha com TI? Levanta o braço. Ok. Vocês que trabalham com TI, é fácil implementar um software? Um software é assim, vê se é assim do jeito que eu estou falando, vê. Ah, vou criar um software. Cria um software, desenho. Às vezes demora anos, 2 anos de desenvolvendo software. Aí você apresenta o software para aquela empresa. Aí os diretores da empresa falam assim, nossa, que fantástico esse software. Nunca vi nada igual, vou fazer um mega investimento. Ele vai lá, compra o software, implementa. No dia seguinte está todo mundo usando o software. Não é assim? Não. Por quê? Porque antes de vir o software, a gente tem que mudar a cultura das pessoas. Porque é muito mais fácil ficar na zona de conforto e usar o software antigo. Vocês podem ver que nós somos resistentes a tudo. Quando o iPhone foi lançado, teve gente que falou assim, não, esse negócio de touchscreen, que é isso? Eu prefiro lá o meu, eu esqueci o nome do Motorola da época, que era famosão. Blackberry. Eu prefiro o meu Blackberry. Cara, hoje, quem usa Blackberry? Pouquíssima gente, né? A maioria usa iPhone, usa Samsung, outras marcas de touchscreen. E hoje é engraçado como mudou.
Eu vou lá comprar um telefone. Você não imagina comprar um telefone sem ser touchscreen. Você já não imagina mais isso. Só que, para isso foi necessária uma mudança cultural, uma mudança de consciência. Da mesma maneira que eu falei de um produto a nível mundial, de uma mudança cultural mundial, eu posso falar que a nível individual é necessária uma mudança nossa de consciência. Uma mudança cultural nossa. E como gerenciar essa mudança? Simples, mudando comportamentos. E nós vamos ver aqui como que é essa mudança de comportamento. Tudo bem? Então vamos começar aqui com um gráfico bem legal. Não, deixa eu falar um pouquinho do meu trabalho antes de eu continuar. Bom, com o que eu trabalho? Eu trabalho transformando pessoas em heróis. O que é transformar pessoas em heróis? Não é ser pretensioso com isso, não. Qualquer um pode ser um herói. Eu entendo que o herói é aquela pessoa que tem fé, que acredita e que tem coragem e que realiza. O herói é aquele que tem fé, que acredita, que tem coragem e que realiza. O herói, principalmente, é aquele que sai da zona de conforto. Olha aí. Imagina se os heróis ficassem na zona de conforto. Olha para essa foto. Imagina se os heróis fossem assim. Olhando para essa foto, o que vocês imaginam que esses heróis foram contaminados? Foram contaminados por quê? Medo, o que mais? Preguiça, o que mais? Fraqueza. Todos esses elementos são elementos que ficam na zona de conforto. Mudar é sair da zona de conforto, mudar é ação. A gente não consegue compreender que a nossa vida está mudando se a gente não vê a nossa vida mudando. E para poder ver a nossa vida mudando, a gente precisa de ação. Ah, eu quero montar um negócio. Cara, se você não faz nada para montar um negócio, como é que você vai conseguir olhar e alimentar dentro de você que aquilo realmente vai dar certo? Passos. E quais são as ações para dar esses passos? Então, diante disso, como que a gente sai da zona de conforto? Como é que a gente trabalha da zona de conforto? Vamos mudar um pouquinho o nosso estado? Vamos entender um pouquinho do trabalho que eu faço? Eu vou fazer um exercício com vocês de mudança de estado. Reparem numa coisa muito simples, muito simples. Quando eu entrei nessa sala, o calor era maior ou é como está agora? Era maior ou como está agora? Vocês não sentem que o calor era maior? Antes? O foco da tua mente estava no que eu estou falando ou estava no calor? Quando a gente coloca o foco em cima de alguma coisa, a tendência é que aquilo fique dentro da nossa cabeça, não é? E a tendência é que a gente pense naquilo o tempo inteiro, não é? Pois é. Diante disso, no nosso dia a dia, a gente às vezes cria várias preocupações e diversas preocupações, onde a gente, ao invés de colocar o foco naquilo que a gente tem que colocar, a gente fica com aquela preocupação dentro da nossa cabeça. E às vezes é mais importante você perder dinheiro para tirar aquela preocupação da tua cabeça do que você ficar focado dentro daquela preocupação e perder muito mais dinheiro porque aquela preocupação está dentro da tua cabeça. Faz sentido o que eu estou falando? Só que quando a gente fica na zona de conforto, passam anos da nossa vida às vezes e a gente prefere continuar com aquela preocupação na nossa cabeça, que a gente não sai do lugar, do que colocar o foco onde a gente deve colocar. Eu vou fazer um exercício com vocês, é um exercício de relaxamento, de mudança de estado. A gente só vai relaxar, é só isso. E no final disso, eu vou perguntar para vocês se está mais calor, se está menos calor. Só isso, para ver aonde que está o nosso foco, para ver como que a nossa mente o tempo inteiro se auto-sabota. Cara, a mente briga até quando a coisa está dando certo. Pô, isso está dando tão certo, eu vou parar por aqui que eu tenho medo do sucesso. Cara, é surreal. Quanto que a gente pode melhorar, mudar, progredir, e quanto que a gente se auto-sabota em relação a isso. Então a gente vai fazer agora um exercício de respiração, que é um exercício muito simples de yoga, ok? Vou fazer com todo mundo, podem ficar à vontade, vou fazer um exercício e depois a gente vai fechar os olhos e vai continuar fazendo esse exercício, só para a gente mudar o nosso estado, ok? Só para mudar o nosso estado. Tirem o que está atrapalhando aí
em cima da mesa, coloca embaixo da mesa, coloca do lado, coloca em outro lugar aí. Isso, não deixa nada aí junto com você. Fica aí tranquilo. Eu sei que vocês tiveram um dia cansativo de trabalho e aqui a gente vai ter a oportunidade de melhorar o nosso estado mental e o nosso estado físico. Beleza. Coloquem os dois pés no chão. Isso. Coloca os dois pés no chão. Isso. Senta de maneira confortável na cadeira. Isso. Coluna reta. Coloquem as duas mãos sobre as pernas. Isso. Respira profundamente de olhos abertos. E solta o ar. Agora a gente vai respirar e vai soltar o ar gemendo, assim, gemendo com vontade de jogar fora tudo que está atrapalhando a vida da gente, tá? Eu vou dar um exemplo, depois vocês vão gemer com a vontade de vocês, tá? Beleza? Solta o ar, inspira e faz o barulho. Beleza? Inspira de novo, faz o barulho. Aí mais uma vez, inspira e faz o barulho. Beleza, tranquilo. Eu vou conduzir o exercício. Aguarda só um pouquinho. Ajuda elas nas cadeiras, por favor. Beleza. Bota as cadeiras. Vocês sentam aqui, por favor, quando eu faço o exercício. Aí depois vocês voltam pra cá. Tem cadeira aqui. Tem cadeira aí? Então, é o momento. Vamos pra lá. Por favor, podem ir pra aquele cantinho, por favor. Tranquilo. Tem quantas aí? 3, certo? Pô, é pra elas, gente. Legal, legal, legal. Mais uma vez, inspira. Olha o barulho. Beleza, tranquilo, calma. Como é que a gente vai fazer o exercício? O exercício é um exercício de yoga. Um dos lados uma das nossas narinas geralmente é responsável pelo nosso esforço. E a outra narina nossa geralmente é responsável pelo nosso descanso. O exercício que a gente vai fazer vai equilibrar as duas narinas e a gente vai ficar muito mais equilibrado. O corpo vai ficar mais leve, a mente vai ficar mais leve. Como que a gente faz? Dedo indicador direito. Todo mundo aponta aqui o dedo indicador direito só para vocês saberem qual é, porque às vezes se confunde, né? Direito, esquerda e tal. Então vamos lá. Pode baixar o dedo. Coloca as mãos sobre as pernas. No meio do exercício, eu vou pedir para vocês tamparem a narina direita, inspirar pela narina esquerda, tamparem a narina esquerda, soltarem pela direita. Eu vou conduzir tudo, tá? Sempre com o dedo indicador fechado os dois lados. Tranquilo? Então, a partir de agora, a gente vai fazer todo o exercício de olhos fechados. Ok? Respirem profundamente e em silêncio soltem o ar. E quando soltar o ar, vai fechando seus olhos e relaxando, tranquilo e calmo, alterando o nosso estado, ficando mais tranquilos e mais calmos para vocês aproveitarem ao máximo essa palestra de gestão de mudanças. Respire mais uma vez, lenta e profundamente, bem devagar, cada vez mais lento e mais devagar. Quanto mais lento, mais devagar vocês respiram, mais vocês relaxam. E respira mais uma vez, lento e devagar. Eu vou pedir para que você, com as duas mãos suas, faça uma massagem nos seus próprios ombros, de olhos fechados. Massageie seus próprios ombros. Massageie com vontade seus próprios ombros. Faça uma massagem aí, tirando todo o estresse, todo o cansaço do seu dia. Faça uma massagem aí nos seus ombros. Relaxe os seus ombros. Dá uma rodada no seu pescoço para a direita e continua aí massageando os ombros. Vai rodando para a direita e massageia esses ombros. Vai rodando para a esquerda e massageia esses ombros. Continua massageando os ombros. Massageia os ombros um pouco mais forte. Tira os nódulos de tensão dos ombros. Isso. Vai massageando. Permaneça de olhos fechados. Massageie seus ombros. Massageie seu pescoço. Você começa a cuidar melhor do seu corpo, do seu pescoço, dos seus ombros. Vai massageando o seu pescoço na frente, atrás. Massageie agora a nuca. Vai massageando a nuca. E volta a massagear o pescoço.
narina direita, inspira pela narina esquerda, fecha a narina esquerda com o dedo indicador direito e solta o ar pela narina direita. Inspira pela narina direita, fecha a narina direita e lentamente solte o ar pela narina esquerda. Inspire lentamente pela narina esquerda, feche a narina esquerda e solte o ar pela narina direita. Inspire pela narina direita e solte o ar e solte as mãos, coloque as mãos sobre as pernas e observe o seu corpo. Observe sua mente com tranquilidade, calma. E nesse estado, eu vou imaginar, vou pedir para você se permitir e imaginar como se você estivesse entrando numa cachoeira com a água bem gelada. E essa água bem gelada, você entra bem debaixo da cascata da cachoeira e essa água bem gelada vai batendo no seu corpo e você começa a entrar num estado mais agradável, com a água bem gelada batendo no seu corpo. Quanto mais a água bate no seu corpo, mais você vai se acalmando. E sua mente vai ficando totalmente no momento presente. Imagine a água da cachoeira mais gelada e mais forte batendo no seu corpo. Imagine agora você saindo da cachoeira, um ar batendo na sua pele, e nesse momento você profunda e lentamente, bem devagar, vai acelerando o seu cérebro, acelerando um pouquinho mais, um pouquinho mais. Tome uma respiração bem profunda e lentamente abra os seus olhos, pode abrir os seus olhos. Pergunta para a pessoa que está ao lado se mudou o calor. A tendência natural depois que a gente dá o primeiro passo, voltar a estaca zero. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a negação, a gente entra na resistência. A gente nega o nosso passado, não quero mais isso para mim. E tem um detalhe, a gente sabe que tem que mudar, a gente sabe o que tem que fazer para mudar e a gente resiste à mudança. Aí, você está na primeira fase de negação. A segunda fase é a fase de resistência. Quando você ou liga o alarme, que não tem mais jeito, que você precisa mudar, ou quando você sente que o prazer é maior do que a dor, você começa a explorar aquela situação. E a partir do momento que você entra nessa terceira fase de exploração, você passa a tomar uma decisão de comprometimento, que é a quarta fase. Então a mudança, ela tem 4 etapas. A primeira etapa é a negação do passado, a segunda, a resistência, a terceira, a exploração e a quarta, o comprometimento. É exatamente assim que a gente funciona para absolutamente qualquer decisão que a gente queira tomar na nossa vida. E a gente resiste muito. Para e pensa agora a quantidade de ideias ou de projetos que você teve no início do ano passado. Para e pensa nisso. Quantas ideias, quantos projetos você teve no início do ano passado? Poucos ou muitos? Talvez muitos.
Agora, quantos que você realizou? Quantos que você executou de verdade? Quantos que você fez aquilo acontecer? Agora, entra no funil maior ainda para a próxima pergunta que eu vou te fazer. Quantos que você mensurou e deram certos? Quantos? Onde eu quero chegar? A maioria das pessoas vive no campo das ideias. E ideia todo mundo tem. Se a gente parasse aqui e ficasse trancado durante, sei lá, 2 horas, vocês iam ter muitas ideias, eu ia ter muitas ideias. E algumas ideias bilionárias. Só que da ideia até a realização, e depois da realização, ter a continuidade até aquilo dar certo, até o sucesso, existe uma longa linha do tempo. E essa linha do tempo, ela só é feita através de ações. E pouco a gente se compromete a realizar cada uma das ações adequadas. Às vezes a gente é limitado por inúmeras crenças. O esforço é que vai me gerar resultado. Quem te disse? Esforço sem estratégia é nulo. Esforço sem estratégia não vale de nada. Então, como que você planeja? Como é que você coloca isso no papel? Como que você faz para se comprometer com você mesmo em relação aos seus resultados? Será que você é comprometido de fato com aquilo que você quer? É engraçado que no dia a dia a gente acha que a gente tem muitas oportunidades. No dia a dia a gente olha para a vida e fala assim: eu tenho muitas oportunidades na minha vida, não sei o que fazer. Talvez você esteja um pouco enganado, porque as verdadeiras oportunidades da vida, às vezes são uma ou duas. Às vezes é uma oportunidade, às vezes são 2 oportunidades. Só que naquelas 2 oportunidades são geradas enormes outras oportunidades, mas a partir daquelas. A gente acha que o tempo inteiro as portas estão se abrindo e é muito fácil. Não, provavelmente você abriu uma porta que deu certo. E se você não continua focando para que isso continue dando certo, se você ficar focando no que está dando errado para poder você melhorar, talvez o tempo seja um pouco maior do que a tua ansiedade pelos resultados que tanto você deseja. Gestão de mudanças em qualquer empresa é começar mudando a maneira de pensar. Em qualquer negócio, em qualquer carreira. Se a gente não muda a maneira de pensar, a gente não muda a maneira de realizar. E a melhor maneira de mudar a maneira de pensar é tendo uma referência. A melhor maneira de você mudar a maneira de pensar é tendo uma referência nova. Quando a gente tem uma nova referência, a gente muda os nossos padrões. Vê se o que eu vou falar para vocês faz sentido. Eu acabei agora, isso é uma exceção, mas acontece. Eu acabei de ter, eu com a Flávia, quando a gente estava vindo, a gente chegou atrasado porque a gente pegou um engarrafamento no metrô. Rio de Janeiro, antigamente só tinha engarrafamento no trânsito, né? Agora tem engarrafamento no metrô. Mas o que eu quero falar com vocês a respeito de transporte? Naquela fase lá, que a gente é Durokid, sabe o que é Durokid? Sabe o que é Durokid? Durokid é aquele herói que a gente veste, que a gente não tem dinheiro para nada, mas a gente desbrava o mundo. Quando a gente não tem dinheiro para nada, a gente sempre dá um jeito de fazer alguma coisa que a gente nem imaginava, vai lá e faz. Depois que a gente entra um pouco na zona de conforto, a gente não tem mais esse desbravamento do Durokid. Durokid é o seguinte: é aquela pessoa que tem o primeiro emprego ou então o primeiro estágio e ela consegue juntar um pouquinho de dinheiro e ela consegue desbravar, ir lá, mudar e fazer aquilo que ela tanto deseja, quanto ela quer. Só que eu quero falar uma coisa para vocês que se chama padrão. Quando eu era Durokid, estagiário de Direito, eu tinha um padrão de almoçar no restaurante. Imagina se eu levasse hoje a minha mulher para almoçar nesse restaurante, o qual eu respeito muito, mas eu não levaria minha esposa. Aí vocês vão falar assim: Diogo, você está sendo muito arrogante, muito petulante. Não, vocês vão entender agora quando eu explicar. Eu comia em pé a R$4,50 com direito da bebida e sobremesa, só que tinha um porém. A gravidade é que eu pedi o frango e o frango vinha com gosto de bife de fígado. E a gente comia em pé no balcão. Onde eu quero chegar? Se aquele é o meu universo, eu vou ser feliz com aquele universo. Se eu mudo daquele universo e tenho um padrão superior, eu não vou querer voltar àquele padrão com as pessoas que estão ao meu redor, com as pessoas da minha família. Eu sempre vou querer crescer os padrões. Só que se eu não tenho uma nova referência, eu continuo no meu universo e eu não sei nem para que direção eu devo seguir para poder mudar. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sim.
transporte. A pessoa que nunca teve carro e anda de ônibus é uma referência. A pessoa que passa a andar de carro, ela fala assim, caramba, eu posso ir de ônibus, mas eu prefiro ir de carro. Aí vai falar assim, isso é vaidade? Pode até ser uma vaidade, mas eu não estou aqui para discutir isso. O que eu quero discutir é o seguinte, é uma mudança de padrão. A gente só muda o padrão quando a gente sabe que existe um novo padrão. Vou dar alguns exemplos. Você começa a fazer uma faculdade, por exemplo, de culinária, ok? E aí você começa a falar com as pessoas que estão na sua turma. Elas trabalham em determinado padrão de restaurante. Você começa a entender aquele padrão de restaurante. Você começa a imitar o comportamento daquelas pessoas daquele padrão de restaurante. E aí você conhece um outro professor que ele vem de uma outra linha. Ele começa a falar para você sobre comida tailandesa. Você não tinha isso como padrão, você não tinha isso como referência. Aí você passa a falar assim, caramba, esse tempero, se eu pegar esse tempero e aplicar naquele padrão anterior, eu mudo o padrão anterior da comida, eu mudo o padrão anterior do restaurante. E se eu mudar esse padrão, eu consigo ser diferente. Ok. Só que passam alguns anos e você continua no mesmo padrão. Um dia, você estava andando na rua, despretensiosamente, num lugar onde você não esperava, e de repente, no meio da rua, você encontra lá com o Alex Atala, que é o maior nome da gastronomia no Brasil. E de repente, você faz uma coisa que nenhuma faculdade ensina, uma coisa que nenhuma pós-graduação ensina, uma coisa que às vezes nem teus pais te ensinam, mas que você aprende isso na faculdade, na escola da vida. Você tem uma atitude e vai falar com esse cara. E aí quando você chega e fala com esse cara, ele vira para você e fala o seguinte, eu sou de carne e osso, eu sou uma pessoa comum como você, eu não tenho nenhum problema de falar com você, inclusive eu estou disposto a te ajudar se você tiver um projeto, inclusive eu estou disposto a te ajudar se você tiver disponibilidade, comprometimento de trabalhar comigo, ou de pelo menos me ouvir, ou de pelo menos aprender. E aí, ele vira para você e fala o seguinte, eu vou te mandar um e-mail. Se você não tiver a segunda atitude de mandar um e-mail para ele, ele não vai te mandar esse e-mail. Mas você vai lá e manda um e-mail para ele. E ele fala que você precisa pegar um ônibus, um avião, um trem e ir para São Paulo no dia seguinte, às 9 horas da manhã. Porque ele vai te apresentar a cozinha no restaurante dele. Você percebe que nesse exato momento, as atitudes começam a fazer total diferença se você vai para um próximo padrão na sua vida ou não. E vocês começam a reparar que a quantidade de pessoas que reclamam que não tem emprego, que falam que está mandando currículo, são pessoas que às vezes ficam a ver navios simplesmente porque não têm ações e atitudes. Quanto que vocês sentem que gera de resultado mandar um currículo pela internet? Vocês sentem que gera resultado? Gera. Pouco ou muito? Pouco. Se você bater na porta e falar para alguém, eu quero trabalhar aqui, eu sou comprometido, você olhar nos olhos da pessoa e entregar o currículo, faz diferença? Se você buscar na tua rede de relacionamentos, pessoas que conhecem outras pessoas, e você chegar para elas e falar assim, por favor, me leva até essa pessoa, você fala pela segunda vez, você fala para a 10ª vez, você fala para a 100ª vez, me leva até essa pessoa, eu quero trabalhar com ela, você sente que isso vai fazer uma diferença maior do que se tivesse mandado o currículo pela internet? E por que as pessoas não fazem isso? Por quê? Medo, falta de referência, vergonha, preguiça. Então, tudo isso que eu estou falando significa elevar os padrões. Eu vim no subúrbio, e lá no subúrbio as pessoas pensam de uma forma que eu respeito, que eu acho o máximo. Só que eu queria muito mais. Eu queria conhecer o mundo, eu queria conhecer outras coisas. E para mim, o dia que eu cheguei na Europa para poder estudar, aquilo ali para mim foi uma grande realização. Mas para poder eu chegar lá e estudar, eu tive que quebrar vários padrões. E a maioria dos padrões não são padrões externos, são padrões internos. Porque se a pessoa não tem referência de um novo padrão, ela não vai te aconselhar a você se aproximar daquilo. Ela vai falar que aquilo não dá certo. Ela vai falar para você que aquilo ali é besteira, que aquilo ali é futilidade, porque o valor da vida dela é outro, e ela não conhece aquilo. Eu vou dar um exemplo. A gente faz muito trabalho voluntário, a gente ajuda ONGs, ajuda a pessoas em comunidade,
E uma coisa que eu vejo que é um grande valor para uma pessoa de uma comunidade é a marca. Eu já vi meninos de, sei lá, 8 anos de idade com tênis e com um papel que ele mesmo desenhou a caneta, a marca da Nike. Aquela é a referência, que é a forma ele começa a enxergar o mundo. Se a gente não tem referência, a gente enxerga o mundo em cima dos padrões que as pessoas colocam nas nossas vidas e não em cima dos padrões que nós queremos e merecemos construir. E o merecimento é uma coisa que poucas pessoas conseguem abraçar, porque a gente se cobra tanto que a gente acha que não merece. Cara, usufruir do melhor é um merecimento. Se dê esse presente. Às vezes a gente tem medo de tudo, né? Eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir comprar essa viagem, eu não vou conseguir não sei o que lá. Cara, se você estivesse passando fome, você ia dar um jeito. Se você estivesse passando fome, você ia chegar aqui e ia falar assim: eu posso limpar o chão? Me dá R$2 cada hora que eu estiver aqui limpando o chão, porque com R$10 eu consigo almoçar, com R$12 eu consigo almoçar. Me dá aí. Quando você muda a perspectiva daquilo que você está fazendo, você consegue materializar aquilo que você imagina. Quando você se coloca na mesma perspectiva, você continua dentro dos mesmos padrões. Então continua resistente a mudanças. É impressionante que nas minhas 2 graduações, quando eu chegava no final da faculdade, a maioria das pessoas, ao invés de planejarem, agir, ao invés de planejarem abrir um negócio ou um concurso, a maioria delas reclamavam da vida. Não, eu não posso abrir um negócio porque a minha família não tem dinheiro. Eu não vou passar no concurso porque eu preciso fazer um grande esforço e estudar demais. Da mesma forma que a gente, às vezes, é alimentado por crenças impeditivas, a gente também é alimentado por crenças que nos impulsionam. Quando a gente coloca uma crença que impulsiona a gente e a gente muda a perspectiva e eleva o padrão, a gente materializa. E isso não é papo de autoajuda, isso é ação. A gente só materializa através de ação. Então a gente resiste demais à mudança porque a gente vive muito na seara do pensamento e não da ação. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Colocar alguma coisa? Uma coisa que eu já li em vários lugares, que você é a média dos 5 melhores amigos, senhor. Assim, então acho que você sempre tentar entrar no... Foi o que tu falou, tentar entrar em lugares que tem referências melhores, padrões melhores, você acaba elevando o seu padrão por causa do meio que você está, né? Eu fiz um curso nos Estados Unidos que o Tony Robbins ele fala o seguinte, que a família, você deve agradecer aquela família com todas as dificuldades que ela tem, você deve ser grato, deve fazer de tudo na sua vida para melhorar a sua família. Só que os amigos, você pode sim ter os amigos de infância, mas você tem a oportunidade de conhecer e escolher novos amigos. E se você for fazer isso, é importante que você escolha e conheça amigos novos que te desafiem. Porque quando um amigo novo teu te desafia, você muda completamente a maneira de pensar. Você se envolve no novo padrão. Você se envolve numa nova escolha. Eu tenho uma cliente que ela não veio hoje, que ela tem uma pet shop na Baixada. E ela, assim, ela faz de tudo para a pet shop dar certo. Ela se esforça e tal, e a coisa vai andando. E todas aquelas pessoas que estão ao redor dela, que não estão bem financeiramente, que não estão bem emocionalmente, vira para ela e fala assim: isso daí não vai dar em nada, você tem que fazer outra coisa. Ela tem uma dificuldade tremenda de conseguir trocar ideia sobre empreendedorismo dentro do lugar onde ela mora. Não estou falando que ela não tem que continuar morando ali, não estou falando nada disso. Estou falando o seguinte: buscar referência em tudo, lendo livro, vídeo no YouTube, palestra gratuita, cursos, pessoas novas. Cara, todos os lugares são lugares onde você pode mudar a tua vida absurdamente. Aqui é um lugar que, se você conhecer uma nova pessoa, você pode ser impulsionado a trabalhar
oportunidades são dadas à nossa vida e a gente não aproveita, cara. Porque a gente coloca o pé na porta, a gente resiste e julga tudo. A gente julga, o professor está falando isso, mas eu já vi isso em outro lugar, não sei o que lá. Cara, a gente às vezes não se abre ao novo. Eu posso assistir o mesmo vídeo 10 vezes, eu vou ter 10 percepções diferentes. Porque se eu estou diferente, eu percebo o meio de uma maneira completamente diferente. Cara, se abra ao novo. Todas as oportunidades se abrem a partir de uma ou duas oportunidades. E ela pode estar do teu lado, cara. Em tudo, em todas as perspectivas. Afetivas, perspectivas profissionais. A gente precisa estar aberto e se permitir ao novo, se permitir a mudança. Bom, segunda parte da palestra, a gente vai falar por que mudar. Eu falei que a gente quer mudar e a gente precisa mudar porque a gente quer evoluir, a gente precisa evoluir. A gente está aqui para isso, para evoluir, para poder multiplicar. E diante disso, a gente tem uma fórmula bem bacana, que é o seguinte: tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem uma performance. Essa performance, ela pode ser a melhor que a gente pode fazer ou a pior que a gente pode fazer. Tudo depende de 4 elementos que eu vou falar com vocês agora. Primeiro elemento é o potencial. Nosso potencial é pequeno, grande ou infinito. O que vocês têm? Pequeno, grande ou infinito? Pequeno, grande ou infinito? Nosso potencial é infinito. Só que nem sempre a gente desperta o melhor do nosso potencial. Por quê? Porque a gente tem um potencial absurdo e infinito. E a gente tem algumas ações que a gente faz. E quando a gente escolhe as ações inadequadas, quando a gente escolhe as ações erradas, a gente não tem os resultados que nós gostaríamos de ter. E como consequência disso, a gente passa a ter um monte de crença impeditiva. E da mesma maneira, o contrário. A gente tem um potencial enorme. E a gente coloca uma ação, pensa numa estratégia diferente, numa estratégia nova, numa ação nova, numa ação diferente. E essa ação é a ação que dá certo. Os nossos resultados passam a ser positivos. E diante disso, as nossas crenças, ao invés de serem crenças limitantes, serão crenças que nos impulsionarão. Eu vou dar um exemplo muito simples. Exemplo do vendedor de livros. O cara sai de casa para vender livro. Qual o potencial dele de vender livro? Pequeno, grande ou infinito? Infinito. Ele sai para vender livro. Aí ele tem a primeira ação. A ação dele é bater em 200 casas para poder vender 100 livros. Ele tem a meta de vender 100 livros. Ele bate em 200 casas e vende 50 livros. Os resultados dele são pequenos ou grandes? Pequenos. Logo, as crenças dele: eu não sirvo para vender livro. Aqui não é o lugar de eu vender livro. E ele pensa em desistir. E o potencial dele no dia seguinte aumenta ou diminui? Diminui. E aí no dia seguinte, ele tira uma força não sei de onde. Ele para e pensa, e reflete, e melhora. E dessa forma, ele cria uma nova ação, uma nova estratégia. Ao invés de eu bater em 200 casas, eu vou bater em 5 livrarias. Na primeira livraria ele vende 50 livros. Na segunda livraria ele vende 50 livros. Na terceira livraria ele vende 30 livros. Ele bateu a meta dele, nem chegou nem na quarta nem na quinta livraria. Ele já está muito feliz. Aí ele começa a ter resultados fantásticos. Só que tem uma vírgula aqui. Geralmente, quando a gente tem resultados fantásticos na nossa vida, a gente não entra no estado ideal, que é o estado de gratidão. A gente começa a colocar crenças de que já deu certo, para que mais? Vou continuar aqui com um outro exemplo de outro segmento e um caso real. Fui chamado para fazer um trabalho numa multinacional na área imobiliária. Qual era o problema? 20% dos corretores de imóveis vendiam o ano inteiro, porque eles trabalhavam o ano inteiro. 80% vendiam um imóvel de luxo e gastavam o dinheiro inteiro da comissão. Quando a comissão estava acabando, eles começaram a trabalhar. Aí, as nossas crenças começam a nos derrubar. As nossas crenças começam a falar assim: já tá bom, para que você precisa ser melhor do que isso? Já tá bom, já tá tranquilo. Não agradece a nada não. Aqui você nem precisa de fé. Aqui você nem precisa de Deus. Deus na tua vida. Se você um dia acreditou em Deus,
Volta a acreditar nele quando você estiver precisando. Se você algum dia não acreditou em Deus, acreditou em você mesmo, tudo bem, mas você vai acreditar em você mesmo de um outro jeito. Não acreditar em você mesmo como ser humano. Nesse momento, você vai acreditar em você mesmo alimentando o seu egoísmo e a sua vaidade. Aí as crenças começam a mudar totalmente aqueles padrões que tanto a pessoa construiu e passam a ser desvirtuados. Dessa forma, o potencial dela, que ela acha que está enorme, naquele momento que a gente sente que está mais preparado, naquele momento que a gente sente que está mais vibrante, naquele momento que a gente sente que está no auge, é exatamente esse momento que, por falta de humildade, a vida termina dando uma rasteira na gente. E aí o que acontece? O nosso potencial, que era enorme, que era fantástico, que a gente poderia usar para diversas coisas também, ele passa a diminuir. E a gente começa a fazer outro tipo de ação. A gente faz ações completamente diferentes, a gente passa a ter resultados diferentes e as crenças mudam mais uma vez. Faz sentido o que eu estou falando? Parece ou não parece que isso é o ciclo da nossa vida? É o ciclo da nossa vida. Em todas as atividades que a gente faz, em tudo que a gente faz. Mas uma pergunta, Diogo. E quando a pessoa tem um resultado positivo e a pessoa atribui esse resultado, sei lá, ao acaso e nunca a mérito próprio, como é que faz? A pessoa não consegue, mesmo com um resultado positivo, enxergar e criar uma crença que funciona. Como é que faz? Como é que é isso? Tudo na nossa vida tem a ver com a gente assumir a responsabilidade dela e assumir a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Tudo. Tudo na vida é relação causa e efeito. Isso é uma regra universal. Existe uma frase do alemão que eu estudei que ele fala o seguinte: a gente vê muita consequência, mas toda consequência vem de alguma coisa que precede. E tudo isso tem a ver com o nosso livre-arbítrio, e tem a ver disso. O que eu posso te falar é o seguinte: se a gente terceiriza os nossos resultados, a gente nunca vai conseguir escolher a direção que a gente quer da nossa vida. Então, o ser humano tende a colocar no acaso e a terceirizar a sua própria responsabilidade sobre os seus resultados. Porque é mais fácil... Mesmo com o resultado positivo, a pessoa está vendo. Ó, eu fiz isso, por exemplo. Eu fiz, sei lá, construí um prédio. Ah não, mas não fui eu, porque alguém falou tal coisa, não sei o que lá. A pessoa não atribui aquele resultado positivo a ela mesma. Acha que foi qualquer coisa. Uma coisa do universo, Deus, o amigo, o vizinho, não sei. Não, olha só, as crenças, elas impulsionam. Se ela tem Deus como crença e isso impulsiona ela, ótimo. Só que eu sempre falo o seguinte: a minha visão de Deus respeita de todo mundo. Respeito de todo mundo. Eu não estou aqui para discutir isso. Eu vou colocar a minha visão. A minha visão de Deus é o seguinte: Ele é feliz quando você é feliz. E ser feliz é única e exclusivamente estar de bem com você mesmo, estar de bem com o próximo, estar de bem com o todo. Ponto. É assim que eu vejo. Mas respeito qualquer visão. Então, você tem uma crença em Deus, tem uma crença em você mesma, é ótimo. Só que isso tudo parte do próprio indivíduo. Não é um processo ao contrário. Tudo aconteceu e eu dei certo. Não. Eu fiz tudo acontecer e, como consequência, tudo deu certo. E aí o que acontece? Quando acontece algo positivo e a gente coloca no acaso, pode ser que a gente não seja tão pertencente ao merecimento. Pode ser. Eu acho que não merecem isso. Pode ser. Não estou falando que é, mas pode ser. Então, assim, eu não mereço isso. Então, não fui eu. Foi a oportunidade que meu chefe me deu. Eu não mereço isso. Foi a empresa que fez isso. Não. Foi você que construiu aquele resultado. Ponto. Eu sempre falo da centelha, né? Da centelha de luz. A gente tem ela. Pode estar apagada. Mas a gente tem essa centelha de luz. Basta acender. E quando a gente acende, a gente assume essa responsabilidade. E toda mudança necessita que essa luz seja acesa. Toda mudança.
em qualquer instância. A gente precisa mudar a partir do momento que a gente reconhece o nosso potencial, assume esse potencial, muda as ações, muda os resultados e começa a trabalhar as crenças que nos impulsionam e nos libertam, e não a que nos impedem. Tudo bem? Pode falar. E quando essas ações, muitas das vezes, que no caso você está dizendo, nós temos esse insight do nosso potencial, nós vimos que em algum momento nós temos esse potencial, né? Pô, me olhei, eu tenho esse potencial para fazer. Vamos lá, agora eu preciso agir. Beleza. Ações. Isso. E quando essas ações, naquela questão do nosso meio, porque nós acabamos, infelizmente, não sei, sendo produtos do nosso meio... Você acredita nisso? Eu sim. Assim, eu sei que em qualquer ponto da nossa vida, nós tomamos a direção dela, tomamos a decisão de sair do meio. Então você está se contradizendo. Não. Você falou assim, não, olha só, vamos lá, vou repetir para você o que você falou, com as suas palavras. Sim. Nós somos o produto do nosso meio. Você falou isso. Você concorda? Concordo. Depois você falou assim, mas acontece que em alguns momentos da nossa vida, nós decidimos sair do nosso meio. Sim. Ok. E aí, você continua sendo produto no meio ou você passa a ser outro produto? Aí eu tomei uma ação e passei a ser outro produto, mas até eu passei a ser outro produto. Então você, a partir daquele momento, você não é mais produto do meio? Sim. Então você está se contradizendo. Não, então não sou mais. Mas em algum momento a gente precisa se atentar a isso que a gente pode lidar. E quando nós tomamos essa ação, e muitas das vezes nesse meio que nós vivemos, as pessoas acreditam, né, nessa questão aí, que essa ação que nós estamos tomando não é uma ação de humildade. Pô, não acredito que você está fazendo isso, você não está, vamos dizer assim, você não está sendo agradecida, ou você não está sendo humilde por você olhar para si, ver que precisa, tem um potencial, ver que precisa mudar, tomou essa ação. Mas em algum momento as pessoas que estão de fora acham que essa ação é uma ação então deixa eu te falar uma coisa. Os campeões, em qualquer área, os campeões não são produtos do meio. Eles constroem o próprio meio. Os campeões constroem o próprio meio, em qualquer área. Se você pegar, por exemplo, o Cielo, que foi o campeão de natação, o cara ficou 2 anos nos Estados Unidos treinando que ninguém sabia o nome do cara. Se ele ficasse no lugar onde ele estava, não, vou continuar aqui nesse clube, esse clube está me pagando, eu sou produto do meio mesmo, eu vou continuar aqui, eu não vou me arriscar em outro lugar, ele não seria um campeão olímpico. Se você pegar qualquer história de empresário, se qualquer empresário bem sucedido fosse produto do meio, ele fecharia a empresa na primeira dificuldade. Produto do meio é você olhar para o meio e deixar o meio tomar conta de você e se adaptar àquela realidade. Isso é ser produto do meio. É uma escolha. Ser produto do meio é uma escolha. Construir o próprio meio é uma evolução. Para poucos. Porque eu vou dar um exemplo muito simples. Quando a gente quer contratar alguma pessoa para trabalhar com a gente, ou as empresas dos nossos amigos, né? Eu trabalho muito com a questão da produtividade. Você vai ganhar se você produzir tanto. A pessoa não está preocupada no resultado que ela vai produzir. Ela não está preocupada no que ela vai gerar para a empresa e para ela mesma. Ela está preocupada com o que o meio fala. Quanto que é o fixo? Então eu vou continuar aqui nessa empresa porque aqui eu estou ganhando X. Abrir um próprio negócio, a mesma coisa. Trabalhar de forma autônoma, a mesma coisa. As tomadas de decisões em cima de relacionamentos afetivos, a mesma coisa. Eu falei essa frase ontem e vou falar ela de novo. Mal ou bem, aqui eu já sei como é desse jeito. Produto do meio, não evolução. Então, a escolha da mudança envolve muitos riscos.
que poucos conseguem se abrir e correr. Porque qualquer mudança, para ela ser contínua, ela tem que ser sólida. Porque qualquer mudança brusca, que você pegar assim, vou fazer uma mudança da noite para o dia, né? Eu não faço exercício nenhum físico, estou dando um exemplo, eu adoro fazer exercício físico, mas não faço exercício nenhum físico, beleza. Amanhã de manhã eu vou correr 10 quilômetros. Não dá. Precisa de um processo. Só que é muito difícil o ser humano respeitar o processo. Porque para poder você, às vezes, né, na maioria das vezes, compreender esse grito de liberdade e assumir as rédeas da própria vida, da própria carreira, assumir as rédeas para construir o próprio meio, é necessário arriscar e respeitar esse processo. Geralmente, esse pensamento, né, esse sentimento do futuro e esse sentimento atrelado ao passado, ele não deixa esse processo ser respeitado. E aí o que acontece? A ansiedade atropela esse processo. A gente volta a estacar zero. E a gente é muito contaminado pelo meio. Muito contaminado pelo meio. Na minha faculdade de Direito, foi a minha primeira faculdade, a maioria das pessoas falavam assim, eu vou fazer concurso público. Da minha turma de 90 pessoas, na época que eu me formei, 30 pessoas apenas se formaram na turma que começou com 90. Das 30, uma passou para concurso público. Eu nunca quis fazer concurso público na faculdade, de faculdade, não era o meu objetivo, não era o meu sonho. Mas a maioria da minha turma queria fazer. Dos 90 pessoas lá, vamos dizer que umas 80, 70 a 80 levantaram o braço no primeiro período falando que queriam fazer concurso público. Para passar no concurso público, por exemplo, você tem que respeitar esse processo. E é uma escolha. Beleza? Você ia falar alguma coisa? Então, em relação à mudança. Primeiro você tem que querer mudar, você tem que mudar a si mesmo. A partir do momento que você muda o seu pensamento, você tem que estar disposto a não ouvir quem vai mudar isso. É uma questão de objetivo mesmo. Eu quero mudar, eu preciso mudar. Então o que os outros vão falar não pode influenciar no seu objetivo. A gente tem que entender o seguinte: quem está falando e o que tem por trás daquilo que aquela pessoa está falando. Será que ela falar para você que aquilo não vai dar certo não é alimentar a própria frustração dela? É uma possibilidade. Não quer dizer que a gente não vai ouvir ninguém, não é isso. Mas é entender o seguinte: quem que a gente está ouvindo e quais são as razões do que aquela pessoa está falando. Porque assim, da mesma maneira que tem amigos para construir, tem amigos para destruir. Ok? Beleza. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Diego. Dentro da sua opinião, qual seria o percentual dessa influência do meio sobre nós? Na sua opinião, percentual? Depende de cada um, cara. Quando eu fui abrir a minha empresa, era 100%. Todo mundo falava que eu não tinha que abrir. Todo mundo falava que eu não tinha que abrir. Eu tomei algumas decisões na minha vida que envolveram isso. A primeira decisão é quando eu ia ser diretor de marketing de uma empresa muito novo, 22, 23 anos. E no dia que eu ia ser diretor, eu estava pedindo demissão para poder fazer 2 projetos que eram sonhos da minha vida. Um era escrever um livro que eu escrevi na área jurídica, e outro era fazer um evento que se chamava, na época, Expo Direito, hoje se chama OAB Expo, que é uma feira para advogados. Tem algum advogado aqui? Uma? Eu fui na última que teve. Você foi na última? Então você não me deixa mentir. A OAB Expo hoje é o maior evento jurídico do Rio de Janeiro. Ano passado a gente fez 4 OABs Expo, né, no Rio de Janeiro inteiro. No momento que eu fui fazer a primeira feira, que se chamava Expo Direito, eu fui pedir a opinião de algumas pessoas que eu julgava que fossem amigas. Naquela época, eu pedi a opinião para 5 pessoas que eram influentes no meio. As 5 pessoas viraram para mim e falaram assim: Diogo, você é retardado mental, você vai mexer com o meio, você está com um projeto na mão que nunca aconteceu e você não é ninguém no meio jurídico. Como que esse projeto vai dar certo? Eu virava para a pessoa e falava assim: poxa, muito obrigado pela sua opinião.
Aí, depende da maneira que cada um interpreta. A minha interpretação foi assim: enquanto eu puder ouvir um sim, eu não ligo para os não. E eu botei o projeto debaixo do braço e fui a 180 empresas vender o projeto. No primeiro evento eu coloquei 17 stands lá. Então assim, quando você pergunta assim, o que você pensa? Eu falo assim, depende do foco da pessoa. Se fosse para a sobrevivência de um filho teu, você ia escutar o que as outras pessoas falam? Não, mas o que é isso? Mudança de perspectiva, cara. Quando eu fui fazer o projeto da feira, eu não pensava no que as pessoas estavam falando comigo. A minha visualização era assim, eu estava na reunião, na frente da pessoa, e eu estava visualizando a minha mãe na primeira fileira, e eu agradecendo a ela por tudo que ela me fez na minha vida, porque eu estava abrindo o evento. Foi exatamente essa imagem do evento quando eu abri o evento. Então assim, cada um tem uma maneira de interpretar o mundo. E aí é que tá. Quanto que você está disposto a ouvir não das pessoas e a enfrentar obstáculos enormes para poder realizar aquilo que você tanto quer? Qual o tamanho da tua disposição? Entende? Entende que quebrar a barreira é muito mais interno do que externo? Vou dar um exemplo, outro exemplo. Sair de casa e morar sozinho. Se casar. São responsabilidades que você assume, não é? Responsabilidades que você assume. E quanto tempo a gente se casou, Fábio? 5 meses. Hã? 5 meses. Não, 5 meses a gente está junto. Quanto tempo a gente se casou? 2 meses. 2 meses. Não, a gente se casou muito antes disso. A gente se casou em um mês. Né? 25 dias, na verdade. Mas tudo bem. 2 meses porque você estava viajando, você voltou de viagem. Tudo bem. Aí é que eu falo. Eu vou dar um exemplo do cachorro, tá? Quem gosta de cachorro aqui, levanta o braço. Tá, beleza. Quem já perdeu um cachorro? Um cachorro já morreu, beleza. As pessoas que levantaram o braço agora por último. Doeu? Mas o que é melhor? Os anos que você passou do lado dele, as alegrias que ele te deu? Ou não ter esse cachorro? Então, diante disso, quando a gente vai fazer alguma mudança na nossa vida, ao invés de a gente pensar na alegria e na possibilidade daquilo dar certo, a gente fica pensando na morte do cachorro. Cara, sabe o que acontece? Eu vou contar um exemplo da minha vida. E se isso servir de inspiração, não é para dizer que eu sou o melhor. Não é nada disso não. É para servir de inspiração. Quando uma coisa der errado comigo, sabe o que eu faço? Eu agradeço. Eu vou lá e faço de novo até acertar. Um exemplo. O que eu estou fazendo hoje. Eu era um péssimo palestrante. Eu era horroroso como palestrante. Eu era muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu sempre falo isso, as pessoas não acreditam. Diogo, você vive disso, você vive como palestrante, você dá palestra em multinacionais. Tudo bem, mas eu tive um início. E o meu início foi péssimo, como qualquer início. Por falta de experiência, por falta de técnica, por falta de maturidade. E aí? Desistir? As pessoas falavam, Diogo, o que você está fazendo aí na frente, cara? Você está querendo aparecer? Mas pra que isso é essa de ficar aí dando palestra? O que é isso? E aí? Agora, a gente tem que assumir a responsabilidade. Gente, os cantores que mais fazem sucesso hoje, tecnicamente, são bons? Sejam honestos. Não. Por que os caras fazem sucesso? Porque eles têm atitude, cara. Não é porque eles são bons. Se você for pegar tecnicamente, Milton Nascimento, cantores de elite, vê quantos discos os caras vendem, quantos shows os caras vendem hoje. São atitudes, são ações. É o novo, é a mudança. Então, diante disso, só para finalizar, vou dar o exemplo do melhor cantor, não do Brasil, tá? Nem do planeta, mas do universo, Roberto Carlos. Eu sou muito fã. A Jovem Guarda, existiam várias pessoas, não existiam? Sim. O Roberto Carlos hoje canta músicas românticas. Como que era a Jovem Guarda? Eram músicas românticas ou era rock? Festa de arromba? E aí, todo mundo ali poderia ter tido a carreira que o Roberto Carlos tem hoje, não é? Por que não é o Erasmo? Por que não é a Vanderleia? Por que não é o Ronivon? Quer ver um cara dessa época que tem uma voz brilhante? O Jerry Adriano. Eu sei que eu sou idoso, pode ficar tranquilo. Então assim,
Um cara brilhante, Jerry Adriani. Por que não é ele? Porque o Roberto Carlos, ele sabia o novo, ele mudou. Ele falou assim, olha, agora é o momento de parar com o rock and roll e entender o mercado, cara. Agora é o momento de colocar o som para tocar o coração das pessoas. Que é isso que vai me dar resultado. Ele enxergou, cara. Quem enxerga e quem pensa diferente, realiza diferente. Aí, naquele momento, eu acredito que ele deve ter escutado assim. Vou dar exemplo de outro cantor, Fábio Júnior. Uma das músicas mais lindas que mais me toca, Pai, vocês devem conhecer. Sim. Ele foi rejeitado por 15 gravadoras, cara. Se ele tivesse ali falando assim, não, eu não vou mudar, eu não vou mudar, eu vou me adaptar aqui. Não, eu vou mudar, eu quero mudar meu padrão de vida em todos os sentidos. Eu quero fazer aquilo que eu acredito. Cara, se pegar todas as histórias, né? As histórias dos caras mais fantásticos. Por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, que fez um sucesso enorme no cinema. O cara não era ator de cinema. Ele era um cara que mal sabia falar direito. Fisiculturista. Porque as pessoas olham para ele e falam assim, se você não sabe falar, como é que você vai ser ator de televisão? Tem um depoimento dele que vocês podem ver na internet, que ele fala cada passo na carreira dele. Ele fala assim, eu ia malhar e o médico falava que eu não podia malhar. Eu não ouvi o médico, fui lá e malhei. Aí quando eu comecei a malhar, eu falei que eu ia concorrer a um campeonatozinho do bairro de fisiculturismo, eu fui campeão. Aí depois eu falei que eu ia ser campeão do mundo. Todo mundo falava que, os professores de educação física falavam que eu não tinha biotipo para isso, fui campeão do mundo. Depois eu falei que eu ia começar no cinema e ia ser ator de cinema. Todo mundo falou que eu não sabia fazer isso. Gente, o cara que é bom, ele busca conhecimento no meio da estrada, enquanto está fazendo, e vai se ajustando. Ele não fica se preparando a vida inteira para dar um passo. Ele dá um passo e ele ajusta no meio do caminho. Cara, mas custa tanto dar um passo. Sabe, mudar é ação. Vai, sabe, mudar é se abrir oportunidade, é se abrir um novo, é se entregar. Bom, eu quero que você vire para a pessoa que está do lado e pergunte para ela o que ela vai mudar depois disso tudo que a gente falou aqui. Pode perguntar aí para ela. Várias mudanças, beleza. Já estou visualizando tudo, já estou vendo gente emagrecer, já estou vendo gente fazer exercício físico, já estou visualizando aqui gente com muita grana no dinheiro, já estou visualizando as pessoas realizadas no trabalho, já estou vendo gente se casando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como gerenciar essas mudanças, né? Eu sempre dou aqui um passo, uma fórmula, uma dica, através de algum elemento científico, através de alguma ferramenta. E o que eu vou falar aqui para vocês é uma dica, uma ferramenta chamada mínima dose eficaz. O que é a mínima dose eficaz? Cara, a gente quer atingir os resultados da nossa vida da noite para o dia. A gente quer atingir rápido. A gente quer atingir de forma extraordinária no tempo curto. Isso é positivo, isso é fantástico. Só que tem resultados que eles vão vir de forma concreta daqui a algum tempo. E a gente não planeja curto, médio e longo prazo. Só que se você quer dar esse primeiro passo, eu peço para que você dê a mínima dose eficaz. O que é a mínima dose eficaz? O que eu posso fazer hoje, que eu não estou fazendo, que vai me aproximar daquilo que eu tanto quero, que eu tanto espero? Qual é o mínimo hoje? Por exemplo, você quer abrir um negócio, você quer empreender. Aí você fala assim, não, mas isso é para daqui a 2 anos. Tudo bem. Você vai deixar passar 2 anos para começar a fazer isso? Não. Hoje, o que você pode fazer? Olha, o mínimo que eu posso fazer hoje é fazer uma pesquisa no Google. O mínimo que eu posso fazer hoje é saber informações de um contador, como é que eu vou legalizar esse negócio. O mínimo que eu posso fazer hoje é ligar para algumas franqueadoras, porque eu quero abrir uma franquia. Isso é a mínima dose eficaz. Ok? E como que isso funciona? Uma pequena dose vai mudar uma ação. A ação é você implementar essa mínima dose. Você implementando essa mínima dose, que é uma ação, vai mudar o teu hábito.
esse hábito vai mudar os teus comportamentos. Se você quer mudar os seus resultados, você precisa mudar os seus comportamentos. Acompanha comigo isso daqui é um exemplo. A pessoa quer largar o cigarro, é uma grande mudança. Todo tipo de vício, de dependência química é uma grande mudança. E além de ser uma grande mudança, é uma difícil mudança. É uma escolha que vai fazer com que a pessoa fique muito agitada, vai fazer com que a pessoa fique mais irritada, por um curto espaço de tempo, mas isso vai acontecer. E isso pode ser, às vezes, o fim do mundo para aquela pessoa. Então, se você não quer largar o cigarro da noite para o dia e ficar nesse estado, qual o mínimo que você pode fazer hoje? Qual o mínimo? Não fumar hoje por dia. Por exemplo, não fumar no dia de hoje, ou não fumar essa manhã, ou ao invés de fumar o maço inteiro, você controlar, fumar menos. Eu tenho um exemplo que fuma aqui, pode aplicar o que eu vou falar aqui gratuitamente para vocês. Se você pegar um papel e cada vez que você for fumar, você escrever no papel, justificar por que você está fumando, em 2 semanas você reduz para 50% a quantidade de cigarros que você fumava. Em 2 semanas. É só justificar. Sabe por quê? O cigarro, ele passa a ser inconsciente. Então tudo é motivo para fumar. A pessoa chega e fala assim: cara, eu tô numa alegria, vamos lá embaixo fumar um cigarrinho? E tá alegre. Aí tem um problema na empresa. Cara, dá uma pressão aqui, vamos lá embaixo fumar um cigarrinho? Percebe que tudo é justificativa para fumar? Isso passa a ser inconsciente. Se o cara justifica no papel cada cigarro que ele está fumando, fala assim: ah, briguei com a minha mulher, estou fumando. Ah, briguei com o meu chefe, estou fumando. Estou alegre, estou fumando. Ele vai começar a ver que tem coisas que ele fuma que são em vão, que não tem a mínima relação com o cigarro. O cigarro, ele pode ser associado ao prazer ou à dor. Pô, perdi um ente querido, vou fumar. Pô, estou bebendo aqui com os amigos, vou fumar. Ele pode ser associado à dor ou a prazer. Se o cara começa a olhar para isso e a tomar consciência, ele começa a diminuir a quantidade de cigarro que ele vai fumando. Ele não precisa da noite para o dia sofrer isso, largar da noite para o dia, não precisa. Ele pode começar com a mínima dose eficaz. Se ele vê progresso, caramba, eu fumava 2 maços por dia, agora eu estou fumando 1 maço. Caraca, isso está dando certo. Vou melhorar mais ainda. Agora eu estou fumando menos do que 1 maço. Estou fumando meio maço. Isso está dando certo, vou melhorar mais ainda. A motivação significa ter motivos para agir. Eu só continuo sendo motivado se eu vejo que as coisas estão dando certo. Qual é a diferença do trabalho que eu faço de mudança, de coaching nas empresas, para uma palestra motivacional? Porque na palestra motivacional, o cara chega lá para uma equipe de vendas e deixa todo mundo rindo, deixa todo mundo chorando, todo mundo pula. Cara, no dia seguinte, tudo continua do mesmo jeito. As pessoas viram e falam assim: ah, aquele cara que veio aqui, a empresa fez isso só para poder explorar mais a gente ainda. Cara, o que eu trabalho é uma mudança consciente, é uma mudança de liderança, é uma mudança na staff, é uma mudança por completo. E a gente só consegue atingir essa mudança por completo se a gente tem um foco, um objetivo bem alinhado. E diante disso, a gente implementa a mínima dose eficaz na ação, que passa a mudar o hábito, que passa a mudar os comportamentos. Tudo isso está diretamente ligado às crenças e aos valores. Se eu tenho valores sólidos, é meio caminho andado. Se eu não tenho valores sólidos, eu tenho que me reencontrar com esses valores. E eu falo para vocês, meus amigos, valores vêm de pai e mãe. Se nós não somos fortes o suficiente para honrar pai e mãe, vai ser muito difícil a gente honrar outras pessoas e outras pessoas nos honrar. Eu venho de uma teoria, de estudos em cima de que a origem realmente das coisas da nossa vida vem da educação familiar, vem do ninho. A gente só consegue construir um novo ninho
se a gente está muito bem em harmonia com aquele ninho que a gente nasceu, que a gente viveu. Não necessariamente significa que aquela mãe vai parar de brigar comigo, que aquele pai vai parar de me desprezar, não. Mas é a maneira que eu interpreto eles. É a maneira que eu olho para eles na minha vida. Se você acha que virar as costas, se você acha que ignorar é o melhor caminho, você pode ter certeza que lá no teu inconsciente existe algum respaldo disso. Você pode ter certeza que lá no teu inconsciente tem alguma coisa que mexe. E é exatamente isso que às vezes a gente não percebe e atrapalha diariamente a nossa vida profissional. Hoje eu fiz uma sessão de coaching de 3 horas e meia. Cara, eu nunca demorei tanto numa sessão de coaching. Uma sessão de coaching comigo demora 50 minutos, 1 hora. Só que o cara deu a volta ao mundo para chegar na origem do problema familiar dele. O problema familiar dele é o seguinte: o pai deixou para ele a empresa e diante disso o pai falou para ele todas as expectativas do pai. Ele falou assim: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo mais. E logo em seguida o pai faleceu. Ao invés dele seguir o próprio caminho com a vida dele, ele guardou tudo aquilo que o pai falou para ele. E ao invés dele buscar a própria felicidade, ele vivia uma vida para alimentar a felicidade do pai. O nome disso não é liberdade. O nome disso é prisão. A gente precisa olhar para trás e entender tudo que aquele pai deixou para ele. Ele precisou fazer isso. Ele precisou entrar numa gratidão e olhar e falar assim: caramba, meu pai fez tudo isso por mim. Eu tenho que agradecer e assumir a responsabilidade. Agora sou eu, cara. Esse peso são todas as expectativas dele. E isso deve continuar com ele. E eu tenho as minhas expectativas e a minha felicidade, que eu vou continuar buscando. Então, quando eu consigo me reconectar a esses valores, quando eu consigo me alinhar com os maiores valores que existem na minha vida, eu tenho uma mudança sólida, uma mudança definitiva. E a maioria das mudanças não são sólidas e nem definitivas, porque a conexão com os valores não é uma conexão verdadeira. Quando você parte para as empresas que realmente se reconectam aos seus valores, qualquer mudança que é implementada há um respeito a um processo. E esse processo está alinhado com os valores. Se não é assim: faz isso hoje, faz aquilo amanhã, mas agora o presidente mudou de novo de opinião. Cara, vai chegar um ponto que ninguém vai respeitar os valores. E as crenças vão passar a ser todas negativas. Ah, não dá para trabalhar aqui nessa empresa não, vou trabalhar em outro lugar. Aí você começa a ter um monte de crença em cima de uma falta de conexão e alinhamento com os valores. Tudo bem? Últimas perguntas que a gente vai precisar fechar a palestra. Últimas perguntas. Hugo tá aí? Não. Ah, beleza. Eu creio que em função disso que você falou, que de um tempo para cá as empresas criam visão e missão. A visão da minha empresa, a missão da minha empresa. Para isso nortear esses valores. Deveria ser assim, mas se você for parar para ver, né, você só troca ali o objeto fim e as plaquinhas são quase todas iguais. Porque a missão e a visão, que deveria ser um norte, que deveria ser uma direção, termina sendo uma obrigação de ter a plaquinha na porta. Aí, você vira e fala assim: o novo colaborador que acabou de ser contratado, você deu a missão para ele? Ele sabe qual é a missão da empresa? Não. Então o que adianta aquela plaquinha? E não segue no valor. E não segue no valor. Teve um palestrante que foi lá no Google dar uma palestra e algumas dificuldades estavam acontecendo. E aí esse palestrante falou o seguinte: eu peguei os valores ali embaixo que estavam escritos na parede e eu queria saber se tem congruência. Porque o primeiro valor é a diversão e o segundo é o respeito. Será que tem congruência? Pode ter, depende. Será que tem? Será que não tem? Divertimento? Respeito. Pode ter. Bom, a
consequência do que aconteceu, eles olharam para esses valores de uma outra forma e passaram a entender que aquela interpretação da diversão não era a interpretação que eles estavam tendo. Porque a interpretação que eles estavam tendo era a diversão acima do respeito. E na verdade deveria ser a diversão alinhada ao respeito. Então o que eu quero passar para vocês é o seguinte: se o valor é uma espinha dorsal, por que as pessoas dentro das empresas não sabem nem quais são os valores daquela empresa? Por que a missão é um fio condutor? E por que as pessoas não sabem qual é a própria missão daquela empresa? Porque no fundo, as empresas, elas não conseguem construir um objetivo comum. Elas não conseguem, às vezes, compreender que a pessoa não está focada ali no resultado da empresa, mas aquilo é uma etapa da vida dela. Se você compreender que aquilo ali não é o objetivo fim dela, mas que é uma etapa da vida dela, talvez ela olhe para a empresa de uma outra forma. Talvez ela olhe para a empresa de um outro jeito. Talvez, se aquela pessoa for mais comunicada, tudo muda. Eu não falo de ser valorizado, não. Eu não sou o cara piegas e utópico, não. Eu falo só dela ser comunicada. Porque se você comunica, você muda completamente a expectativa das pessoas. Quer ver um exemplo? Dá feedback. Sentar com a pessoa e falar assim, ó, passaram-se 3 meses, 4 meses, eu queria comunicar para você que isso daqui você está fazendo muito bem, isso daqui você pode melhorar. Só isso. Já é o suficiente. Porque você alinha a expectativa o tempo inteiro e o tempo inteiro você vai se realinhar aos seus valores. Tudo bem? Mais uma última pergunta. Depois do primeiro passo, como não voltar a procrastinar? Depois do primeiro passo, como não voltar a procrastinar? Boa pergunta. Você deu o primeiro passo, mínima dose eficaz. Você vai colocar gradativamente aumentos e progressões. Eu quero fazer exercício físico, mas não vou certo com a academia. Eu sou um cara que não vou certo com a academia. Eu tenho que correr na rua, né? Assim que eu faço exercício. É a minha maneira de fazer exercício. Quando eu vou para a academia, lá não toca Roberto Carlos. Então, assim, é chato, né? Não toca Roberto Carlos, é chato. Então, assim, o que eu fazia? Eu ia lá, me matriculava, ia na primeira semana, na segunda eu não ia. Sempre era assim. Aí deixava 3 meses pagos, de graça para a academia, né? Então tá, então o que eu vou fazer hoje? Bom, hoje eu vou colocar roupa de ginástica e vou correr dessa esquina até a outra esquina. Na verdade eu comecei de um jeito diferente, eu comecei subindo escada. Na época a gente morava no prédio de 11 andares. E aí eu subia, sei lá, 2 andares, já estava ultra cansado e pegava elevador. Depois, aumentos progressivos. 4 andares, 5 andares, até que eu subi 11 andares. E aí eu passei a subir todo dia 11 andares. Chegava em casa, subia os 11 andares. Agora eu vou subir os 11 andares e vou correr. E você aumenta progressivamente. E naturalmente, quando você vai aumentando, aquilo ali não passa mais a ser um tédio para você, porque foi gradativo, não foi da noite para o dia. Toda mudança rápida, aguda, que te priva de alguma coisa, te leva a compulsão ou obsessão. Qualquer mudança. A gente tem um mecanismo no cérebro, que é o mecanismo de rebote. Ele te leva à compulsão, ele te leva à obsessão. Quando você está saindo com uma pessoa, né, você está se relacionando com uma pessoa, e a pessoa começa a te privar dos seus amigos, começa a te privar do filme que você gosta, da atividade que você gosta. Cara, chega um tempo que você soma aquilo tudo e entrega a conta para a pessoa através de alguns xingamentos. E depois desses xingamentos, você começa a ter ações. Até que chega um momento, a pessoa se separa, aí você fala assim, agora eu vou viver tudo que eu não vivi nesses 5 anos. Aí você entra no mecanismo de rebote, que é a compulsão. Desequilibra tudo, cara. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. No dia a dia é a mesma coisa. Então quando a gente tem uma mudança gradativa, é muito mais rápido do que quando a gente imagina. Se a mudança for gradativa, ela é definitiva, sim. Se ela for muito brusca, eu não estou falando que não dá nem certo, mas a probabilidade é mínima. A probabilidade é mínima. Quer ver um exemplo? É uma questão de muita dificuldade, mas que acontece. Cirurgia bariátrica. Cara, a pessoa fala assim, tô mais magro sim, por fora. Por dentro, continua a luta da pessoa contra ela mesma.
Eu tenho vários amigos que fizeram, continuam passando mal, porque querem comer muito mais. Porque, cara, a mudança não foi interna para externa, foi externa para interna. Então a dificuldade de mudar é muito maior. Se você faz uma mudança interna comportamental, gradativa, é muito mais fácil e muito definitivo. Só que é o caminho inverso, que a gente geralmente não procura pelo imediatismo, pela ansiedade. Tudo bem? Bem rapidinho. Em relação a alinhar a expectativa, você fala que tem que ser através do feedback. Aí você deu exemplo, isso que você está fazendo está ótimo, mas aquilo outro precisa melhorar. Em relação ao feedback negativo, você acha que tem que ser específico, objetivo, ou essa coisa generalista que você falou, você acha que tem que ser assim, assertivo? Não, é isso que você tem que melhorar, ou deixar a coisa no ar? Não, é preciso melhorar e ponto. Sem dizer exatamente o quê? Você está fazendo uma pergunta, né? Sem me dar nenhum tipo de contexto. Porque assim, eu posso chegar para um cara que eu tenho um monte de intimidade, que não tem nenhum problema em receber feedback, e eu viro para ele e falo assim, cara, esse relatório tá uma merda, faz outro, por favor. Ele vai levar isso numa boa. Eu posso chegar para um cara e falar assim, cara, você já viu o teu relatório? O que tem no relatório? É o melhor relatório do mundo. Ele vai ter uma reação completamente diversa. Percebe? Eu não tenho como te dar uma resposta prática. Para dar um feedback negativo, eu tenho que ser objetivo? Eu não sei. Eu não sei qual é a pessoa que você está falando, eu não sei qual é a reação da pessoa que você está falando, do jeito que você está falando. Eu não sei como a pessoa vai reagir, eu não conheço a pessoa. Então, assim, em relação ao feedback, é legal você preparar a pessoa para o feedback. Eu posso te dar um feedback? Você promete que você só vai ouvir e a gente vai discutir isso daqui a alguns dias, dependendo do caso? Como que você é em relação ao feedback? Você aceita bem feedback? Eu vou só finalizar aqui a tua pergunta dando um exemplo de uma cliente minha. Diogo, me dá um feedback do que as pessoas falam de mim, que as pessoas sentem medo de você. Aí beleza, a gente falou isso. Aí passou uma semana para a próxima sessão de coach dela. Ela veio para mim e falou assim, Joe, queria dizer que eu estou duvidando do seu trabalho. Eu falei, por favor, me fala por que você está duvidando. Não, porque eu fui perguntar para as pessoas se elas sentem medo de mim. E elas falaram que não. Eu falei para ela e falei assim, ok, então você está duvidando do meu trabalho, porque você acredita que elas iriam falar que tem medo de você. E você não iria tomar nenhuma atitude em relação a isso, porque você aceita feedback. É por isso que você está duvidando do meu trabalho. É coerente isso que você está falando. O que você sente? Pega a minha reputação, pega o meu histórico, pega o que você me pediu para fazer, que é o feedback. Agora, eu vou te mostrar aqui no meu trabalho. Eu fiz uma pesquisa. Aqui, tem uma estatística. Isso daqui as pessoas falaram. E se você ainda está duvidando desse gráfico de Excel, olha aqui as pesquisas respondidas anônimas. Agora, não vai conferir as letras e perguntar de quem é aquela pesquisa. Então, assim, cada um reage ao feedback de uma forma. E a primeira reação de todos nós é achar que não é aquilo, que aquilo não tem o menor fundamento. Porque a nossa vaidade, o nosso ego sempre fala que a pessoa não tem razão, a razão é sempre nossa. Então, assim, não existe como eu te dar uma resposta de falar assim, o feedback deve ser dado desta maneira. Tudo bem? Ok, obrigada. Desculpa, desculpa eu não ser tão objetivo, mas assim, eu não sei quem é a pessoa. Eu entendi, ok? Bom, se vocês quiserem saber mais sobre mudanças, se você sente que está numa fase de transição, se você sente que está num momento que você precisa tomar uma decisão na sua vida, se você sente que é um momento dessa decisão ser acelerada para ser tomada, nós temos uma proposta para vocês. A gente tem um curso que se chama a Escola de Heróis. A Escola de Heróis é um curso de inteligência emocional para elevar os padrões da sua vida. Qual é o perfil das pessoas que fazem esse curso? Por que nós fazemos esse curso? Pessoas que querem empreender, querem abrir um próprio negócio. É uma decisão, é uma mudança. Vai abrir mão de um monte de coisa. Diante disso, diante dessa decisão, diante dessa mudança, a pessoa no curso tem um direcionamento muito melhor.
pessoas que estão em transição de carreira, pessoas que querem um crescimento na empresa onde trabalham, pessoas que buscam um direcionamento profissional, pessoas que querem ter mais foco, melhoria na comunicação, pessoas que querem um coach para ser o melhor líder, o melhor gestor, ou pessoas que querem ser coach, que é uma profissão maravilhosa. A hora de um coach hoje varia de 200 a 1.500 reais a hora. É uma profissão que está em expansão, é uma profissão que está crescendo cada vez mais. E é um privilégio trabalhar fazendo com que as pessoas mudem, com que as pessoas melhorem, com que as pessoas se direcionem. Então, diante disso, o coaching faz a transformação de pessoas em heróis. O herói é aquele que tem fé, é aquele que tem coragem, é aquele que acredita, é aquele que realiza. E como que a gente faz isso? Como que a gente trabalha esse curso? A gente desenvolve a inteligência emocional da pessoa para transformações em planos realizáveis. A gente sai do campo das ideias e, através de uma metodologia científica que envolve psicologia, envolve administração, envolve filosofia e várias outras ciências, a gente tem uma metodologia para poder desenvolver a pessoa através de, principalmente, o verdadeiro planejamento. Só que é um planejamento que não é tão racional quanto os planejamentos que a gente vê no dia a dia. É um planejamento que a gente constrói a partir da nossa inteligência emocional, a partir de todos aqueles conflitos que tanto nos perturbam. Aprende as técnicas de coaching e aplica no cotidiano. Ela não só vive o processo de coaching, de transformação e de mudança, como ela pode aplicar isso com outras pessoas no dia a dia. Ela melhora a liderança dela em equipe. Além disso, ela muda comportamentos e ela planeja e implementa metas de curto, médio e longo prazo. Quando que vai ser esse curso? Esse curso vai ser em Botafogo agora, na Rua da Passagem, no dia 30, 31 e 1º de fevereiro, de 18h30 às 22h30 na sexta, sábado e domingo de 8 às 21 horas. Quanto que custa um curso de coaching no mercado, se vocês pesquisarem? De 6 a 8 mil reais. Aqui no Brasil. Fora do Brasil, 15 mil dólares, 20 mil dólares. Mas no Brasil, 6 a 8 mil reais. O que a gente fez? Todo curso de coaching que vocês vão ver no mercado é um curso de formação em coaching. Só que a maioria das pessoas que fazem o curso de coaching, elas querem ter uma mudança, um benefício. Elas não querem ser coaches efetivamente. Se você tem interesse de ser coach, de trabalhar exatamente com isso que eu trabalho, fazendo palestras, fazendo atendimentos individuais, nós temos a formação completa. Só que se você quiser ter uma mudança na sua vida, se você quiser realmente acelerar esse processo e se desenvolver de uma forma rápida e sólida e científica, a gente trabalha com investimentos de 10 parcelas de R$175. E o que você vai aprender nesse curso? Esse curso vai te ajudar a desenvolver insights, ele vai te ajudar a desenvolver novos comportamentos e principalmente colocar um plano de ação. E nós acompanhamos cada aluno, nós acompanhamos o dia a dia desses alunos e damos uma reciclagem através de um outro curso nosso, que é um curso chamado MUD. O MUD, ele vai acontecer nesse final de semana. Se você quer fazer a Escola de Heróis, mas ainda tem dúvida de fazer a Escola de Heróis, nosso curso de coaching, mas você quer entender como é que funciona o processo de coaching, quer viver isso na prática, porque aqui essa semana a gente trabalhou palestras teóricas, mas viver na prática, a gente tem a opção do MUD, que é um curso beneficente. A gente ajuda algumas instituições de caridade. E a gente fez esse curso para reverter a renda para algumas ONGs que a gente ajuda. Então, esse curso custa R$197. É um valor simbólico para poder a gente reverter a renda. E o que você ganha fazendo esse curso? Você fica um dia inteiro pensando na própria vida e pensando no futuro daquilo que você quer mudar através do planejamento. É uma prova pequena do que é a transformação na Escola de Heróis. E vocês que estão fazendo esses cursos aqui, vocês são privilegiados. Porque se vocês fizerem um MUD, a gente desconta o valor dos R$197 na formação da Escola de Heróis. Então é uma grande oportunidade, vai ser nesse sábado de 9 até as 5 da tarde. Quem fizer a Escola de Heróis ganha um MUD, lógico, como consequência. E os dois cursos, eles são muito diferentes um do outro, ok? E um é complementar ao outro. Um é complementar ao outro trabalho. Então, diante disso, eu vou passar aqui um vídeo para vocês bem simples,
que vai falar um pouco mais sobre o meu trabalho e vai mostrar para vocês como que a gente trabalha e como a gente desenvolve as pessoas. É um vídeo muito simples que dura aproximadamente 2 minutos. Deixa eu montar aqui. Como desenvolver pessoas e multiplicar resultados? Eu sempre falo que não é o meio que vai construir o ser humano que constrói o próprio meio. E para isso a gente precisa controlar os nossos medos para poder a gente atingir os nossos objetivos. Treinamos pessoas e empresas com o intuito de aumentar a performance e transformar ideias em realizações. Nossa equipe tem formações internacionais. O professor Diogo Urso estudou nos Estados Unidos com o coach Tony Robbins, na Alemanha com o filósofo Bert Hellinger e participou de inúmeros congressos onde conheceu Timothy Galway, um dos precursores do coaching no mundo. Com este know-how, desenvolveu uma metodologia própria, onde o lema é inteligência emocional para elevar os padrões da sua vida. Dessa forma, atuamos com cursos livres, formação em coaching e treinamentos em conta. Escola de Heróis. O curso é uma vivência emocional onde o aluno aprende as técnicas de coaching para melhorar sua liderança e aplicar a gestão de pessoas. Mude. Evento beneficente onde ajudamos instituições de caridade e cumprimos nossa responsabilidade social. Treinamentos em conta. Atendemos empresas e organizações públicas com o intuito de integrar o relacionamento e a comunicação dos colaboradores para gerar mais crescimento e resultados. Estou saindo daqui totalmente transformada. A gente entra aqui achando que a gente tem um problema e sai daqui com um leque de opções para resolver. Eu me sinto agora preparada para aplicar isso na minha vida, para crescer profissionalmente, pessoalmente. Eu consegui um desenvolvimento muito rápido. Fiquei fascinada porque o processo de coaching é uma descoberta o tempo inteiro e eu estou transformada. Eu vou aplicar isso na minha área e foi fantástico. A Escola de Heróis verdadeiramente é muito você mesmo. É pura emoção, é todo um processo de mudança. Aqui a gente vai duplamente antes do PNL, eu queria fazer. Na minha vida eu estou sentindo como um tesouro de algo. Tudo com a Adriana e a gente está saindo com uma nova Adriana. É maravilhoso e eu espero que muita gente possa passar por isso. Hoje eu estou saindo com mais determinação, com mais foco, com mais vontade. Estou muito feliz, gostei muito das ferramentas e da metodologia. Acho que pode enriquecer muitas pessoas. Uma técnica inovadora, de superação. Eu sou uma nova mulher, uma nova pessoa, um negócio novo. Muitos existem, poucos vivem. Evolução é uma escolha. Então, gente, esse daí é um pouquinho do que a gente faz e eu quero passar para vocês o seguinte. Como desenvolver pessoas e multiplicar resultados? Eu quero falar com vocês o seguinte, aqui tem uma lista que eu vou mandar todos os slides. Alguém não assinou? Tá, então por favor preencha aí a lista que eu vou mandar os slides para vocês. Gente, quero dizer que é uma satisfação imensa estar aqui falando com vocês. Quero dizer que vocês, por favor, podem acompanhar lá no meu site www.tiogurson.com.br. Tem uma quantidade enorme de conteúdo gratuito para vocês. Vocês também vão receber e-mails aí semanalmente com alguns vídeos meus
Divulguem esse trabalho que a gente faz, que é um trabalho de formiguinha, que a gente fala com uma pessoa, fala outra, fala outra. É um trabalho de transformação. É um trabalho, de fato, que a pessoa começa de um jeito e sai de um jeito completamente diferente. É um trabalho sério, não é uma brincadeira. Eu atendo empresas hoje como a Nextel, como a SEG, como a SEDAI, atendo diretores executivos de empresas, sócios, atendo pessoas, às vezes, que não têm a menor condição, mas vão lá, batalham, fazem o curso e começam a mudar absurdamente a vida em todas as áreas. Vocês têm aqui algumas testemunhas de pessoas que já fizeram o curso comigo. Se você perguntar a essas pessoas, levanta o braço que já fez o curso comigo, só para poder eu saber. Aqui, pessoas que já fizeram o curso comigo. Se vocês chegarem para essas pessoas e perguntarem a respeito do nosso trabalho, elas vão falar para vocês exatamente o que a gente faz, e aí você vai ter aí uma qualidade melhor de opiniões para poder você tomar a sua decisão, fazer os nossos cursos e conhecer mais profundamente o nosso trabalho e se comprometer com o teu processo de mudança. Quero agradecer a todos, quero dizer que foi uma noite muito bacana, especial, e vou finalizar aqui com a minha frase, que é: muitos existem, poucos vivem. Evolução é uma escolha.